Rita sempre foi boa em correr. Tendo crescido no sul dos Estados Unidos, ela conheceu de perto a discriminação e sabia quando deveria sumir por uns tempos. Quando ela se mudou para Arkham para frequentar a Universidade de Miskatonic com uma bolsa de atletismo, ela percebeu que as coisas não mudaram muito. As pessoas estranhas a perseguiam em túnicas pretas e não brancas, mas Rita corria da mesma forma. Quando seu colega de quarto foi atacado à noite usando o casaco dela, Rita decidiu fazer algo a respeito. Ela começou a investigar e descobriu que os bandidos não faziam parte do Ku Klux Klan como ela imaginava. Agora, Rita busca avidamente por uma chance de investigar o desconhecido e os cultos do submundo que florescem debaixo do nariz das autoridades. Ela parou de correr. Senhores, senhoras, que momento de profunda alegria. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para o canal, um tutorial de pintura, começando por pintura de figuras do board game Mansions of Madness, lançado no Brasil pela Galápagos, originalmente lançado pela Fantasy Flight. Um jogaço, muito divertido. Eu já joguei todas as missões que vêm disponíveis com a caixa básica. Já morri em todas. Até o momento, na terceira tentativa, eu fui capaz de completar a primeira missão, nível de dificuldade 2, sendo que as dificuldades vão de 2 a 5 ou 6, se não me engano. Mas o jogo é muito bom, muito divertido, e foi um prazer pintar essas figuras. Eu já tinha jogado com esses personagens, foi muito bacana. E um prazer também de estar finalmente completando um objetivo que eu tinha para mim há muito tempo já, que era de produzir algum conteúdo pro YouTube, fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é a pintura de miniaturas. Algo que eu me divirto muito, não sou nenhum profissional nisso, não sou não sou muito gabaritado, mas eu me divirto muito fazendo isso, era algo que eu queria fazer e é uma realização para mim estar fazendo isso finalmente, né? Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre essa miniatura. Essa miniatura que está aparecendo aí, nesse momento eu estou passando primer nela, é a Rita Young. Rita Young, a gente leu aí na abertura, a atleta, um excelente personagem para poder jogar, ela bate muito forte. E a pintura dela é um esquema de pintura razoavelmente simples, porque ela usa basicamente um vestido de uma única cor e uma faixa de uma cor também, né? Então é isso, a cor de pele, o cabelo e os tênis. Então, rápido de pintar, muito tranquilo, muito fácil. Então foi muito bacana. Então eu comecei passando o primer. Vocês viram aí na tela, eu usei multitac da Prit para poder ligar ela em uma base, um suporte. Isso é importante para a gente não ficar pegando na miniatura, senão você corre o risco de borrar, de sujar a miniatura, de tirar a tinta de algum lugar. E a própria gordura da mão acaba pegando na miniatura e atrapalhando a tinta de se fixar bem. E depois você corre o risco de perder um detalhe de pintura que você tinha ralado para poder conseguir colocar, né? Então é bom grudar ela numa base antes. O primer é muito importante, tem gente que não gosta de usar, mas eu não recomendo. Eu acho que a etapa de passar o primer é uma etapa muito rápida, muito fácil. Você viu que ele não precisa cobrir muito bem. Só sujar a miniatura com o primer ali já é suficiente para poder melhorar a aderência da tinta, né? E isso dá longevidade para a pintura da miniatura. Veja que você vai jogar com ela várias vezes, vai ter gente pegando nela, gente comendo, ela vai cair no chão, ela vai ralar na parede, o cachorro vai tentar engolir a sua miniatura. Então, quanto mais bem estabelecida tiver a pintura, mais chance você tem dela durar o suficiente para você pelo menos enjoar do jogo, né? Então, a gente está aí fazendo a pintura da pele. Vendo que eu comecei com uma cor mais escura. Eu gosto de começar assim para a pele,
passo uma cor base um pouco mais escura, no caso eu optei por uma cor mais pálida. E depois eu fiz um clareamento ainda antes de começar a escurecer. Então, primeiramente a gente passou todas as cores base. Então agora estamos fazendo aí a cor do vestido. Eu tenho utilizado para essa miniatura, na maioria das cores eu utilizei tintas da Vallejo. É uma tinta muito boa, ela tem uma boa cobertura, as cores são bonitas, são bem foscas, né? Talvez você esteja se perguntando qual a importância dela ser fosca, mas a cor fosca ela ajuda a dar um realismo para a miniatura. Se você pega um brinquedo de plástico numa prateleira, você vai ver que a cor dela é muito brilhante. E aí então você olha para aquilo e aquilo te dá aquela sensação de brinquedo. Se você pegar uma action figure, presta atenção, você vai ver que ela não tem aquele brilho na pintura. É uma tinta mais fosca, ela é opaca, ela não reflete tanto a luz. Justamente para poder tirar aquela sensação de brinquedo. Se você olhar para sua pele, para sua roupa, ela não reflete a luz. Claro, depende do tipo de roupa que você estiver usando, mas a sua pele não reflete a luz com tanta intensidade assim. Então, em geral, claro, salvo algumas exceções, a melhor escolha são por tintas foscas, né? Se você for optar pelas tintas nacionais, as tintas nacionais, tanto da Acrylex quanto da Decorfix, elas têm opções de tinta fosca, né? No caso da Acrylex, essa até que eu estou usando de base para sustentar a miniatura é essa tampa verde. Então essas tintas de tampa verde, elas são foscas. Como todas as tintas, precisa de um trabalho para você se acostumar com ela, para você conseguir usar ela com eficiência. Uma sugestão que eu dou, se você for usar tinta nacional, coloca uma gota de álcool misturado com água quando você for diluir a tinta. Para algumas cores funciona muito bem. Espero muito que conseguir continuar produzindo esses tutoriais e quem sabe num próximo a gente não faz uma pintura completa apenas com tintas nacionais, né? Então aí estamos quase finalizando de passar as cores bases na miniatura. Se vocês viram no início do vídeo que na lista de materiais aparecem duas miniaturas, né? Aparece também a miniatura da Mint Fan. Eu optei por pintar as duas juntas porque elas tinham muitas cores repetidas. A cor da pele eu acabei utilizando as mesmas cores de tinta, as duas usavam azul e branco como cores predominantes, as duas tinham cinza, então dá para aproveitar bem a tinta. Com essas tintas importadas, elas acabam às vezes saindo um pouco caro pra gente aqui no Brasil, né? Se você tem um amigo que pode trazer de fora e tudo mais, às vezes não fica tão caro, mas se você tem que importar ou comprar em lojas nacionais, às vezes pode ficar meio impeditivo. Então, quando você compra, você faz de tudo para poder economizar. E uma das formas de economizar é pintar mais de uma miniatura por vez. Porque você coloca uma gota dessa tinta na sua paleta, na superfície que você estiver usando para poder colocar a tinta e diluir a tinta, você faz isso fora do pote, claro. Às vezes aquela gota não é tão pequena quanto você gostaria. Você pode ver ali uma gota razoavelmente grande que eu vou usar para poder pintar só o cabelo, vai sobrar tinta e sobrar tinta é desperdiçar tinta. Se você tem várias miniaturas, você corre menos risco de ficar sobrando tinta. Então, se eu pintei o cabelo da Rita Young, por exemplo, com esse Red Leather da Vallejo, e eu tenho uma outra miniatura, por exemplo, que está usando uma luva de couro, eu poderia reaproveitar esse restinho de tinta que sobrou ali para poder começar a fazer uma primeira camada da luva da outra miniatura. Então é interessante ter várias miniaturas em andamento para poder aproveitar a tinta, né? Sinceramente, eu não gosto de pintar várias miniaturas de uma vez.
Não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de me focar em uma miniatura. É a forma como eu prefiro levar o hobby. Mas por causa do aproveitamento de tinta, eu também nem sempre me dou esse luxo, né? A não ser que seja uma miniatura muito grande que usa grandes quantidades de tinta de uma vez, eu acabo optando por ter mais uma miniatura na bancada para não desperdiçar. Veja ali que antes eu tinha feito uma base no cabelo da Rita, com a cor da cor base que eu usei para o tom de pele, uma tinta ocre, né? Eu achei ele muito claro para poder fazer o começo, eu queria um cabelo castanho, então eu acabei fazendo a opção de cobrir aquela cor com esse marrom. Mas isso não é ruim, porque a gente partiu daquele cinza esbranquiçado do primer, e sempre que você passa uma camada de cor, se você tiver diluído a tinta, ela não vai cobrir 100% a superfície. Então, se você vai construindo a cor no sentido da cor que você quer, a camada superior sempre vai ter uma cobertura melhor, porque a base dela já é mais próxima do final, do resultado final. Então, esse red leather com certeza ficou melhor no cabelo do que ele ficaria se eu tivesse pintado ele direto em cima do primer, né? Mais perto da cor final dele, a cor que eu gostaria que ele alcançasse. E agora aparece aí na tela o Army Painter Dark Tone. Essa é de uma outra empresa, uma outra fabricante, a Army Painter. Esse Dark Tone é uma tinta que a gente chama de wash. É como se fosse uma tinta bem diluída, e quando a gente espalha ela por cima da pintura anterior, por causa da sua fluidez, ela corre para as frestas, corre para os sulcos, para as partes escondidas da miniatura, e escurece aqueles locais, porque a gente usa um wash mais escuro do que a cor que a gente tinha pintado anteriormente. E como ele é bem diluído e ele corre principalmente, o pigmento corre principalmente para as frestas, ele acaba não comprometendo tanto a pintura anterior. Ele fica semi-transparente, você consegue, por exemplo, continua vendo o azul, né? Mas os lugares onde a miniatura foi esculpida em baixo relevo, se acumula esse marrom, que é desse dark tone, e fica mais escuro. Isso ressalta os detalhes da miniatura e rapidamente você ganha definição na miniatura. É uma experiência muito legal. As primeiras vezes que você usa, parece que você ampliou as suas habilidades como pintor de um momento para o outro. Então, ajuda muito quando a gente tá começando. O grande problema é que quando a gente está começando, a gente olha para aquilo depois de passar o wash, para os nossos olhos está tão bom que a gente tem a tendência até de querer deixar dessa forma, né? Mas o ideal é que a gente continue e faça os highlights. Não que a gente não possa parar por aí. Talvez por um jogo, para uma jogatina normal, já estaria muito bacana, já seria o suficiente. Você olha de longe, a miniatura está pintada, ela tem cor, ela tem profundidade, mas com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dedicação, fazendo o que a gente chama de highlights ou pintando as luzes, a gente consegue um ganho muito legal e a miniatura cresce mais ainda, né? Então, o que são esses highlights? Esses highlights a gente pega uma cor mais clara do que a cor base e passa nos lugares onde a miniatura estaria sendo iluminada, né? Por exemplo, a Rita correndo sob a luz do luar, ela seria iluminada nas costas, pela posição que a miniatura foi esculpida, né? As costas dela estariam iluminadas. Apesar do vestido dela ser todo azul, se você tirasse uma foto dela correndo e fizesse uma análise das cores, você ia acabar vendo que o azul das costas ia estar mais claro que o azul do peito, que está na sombra, que está escondido pelo corpo da luz direta da lua, né? Então agora a gente começa aí fazendo os highlights. Então veja que eu volto com o branco e começo a limpar os lugares que antes eu tinha pintado de branco, mas que acabaram ficando um pouquinho mais escuros por causa do resíduo de wash, né, daquela tinta que corre para as frestas. Ainda assim ela deixa uma pequena camada, ela escurece um pouco a cor anterior. E aí você pode se aproveitar disso e fazendo a limpeza dessa cor já nos lugares onde a luz é recebida, você já sente essa sensação de que está batendo luz na miniatura.
E isso dá um efeito muito bacana também, ressalta ainda mais os detalhes da miniatura e quando você está jogando é algo que chama bastante a atenção, mesmo a uma certa distância. Então é um passo a mais, vai tomar uns minutos a mais, mas vale muito a pena, né? Então a grande questão dos highlights é você fazer a escolha das cores que você vai usar para fazer o highlight. Porque, por exemplo, você pintou de azul claro o vestido. Você pode fazer o highlight de diversas formas. Você pode voltar com azul mais claro, você pode fazer branco, você pode colocar tonalidade de outras cores juntos para poder deixar a pintura um pouco mais interessante. Mas para uma pintura de uma miniatura de mesa, a minha recomendação é que você pegue a cor base, mistura um pouco de branco, no caso do azul, as outras cores como o vermelho, por exemplo, ele tem uns macetes um pouco diferentes, você só misturar o branco às vezes não fica tão legal, mas se a gente chegar nos próximos tutoriais a gente pode falar sobre isso. Mas para as cores convencionais, o branco, alguns marrons, o azul, o cinza, eu acabo misturando só um pouco de branco e pintando nos lugares onde eu acho que receberia luz. Algo que eu faço que eu acho que fica muito interessante para poder fazer os highlights, exige um pouco mais de tempo e paciência, mas fica bacana, é você diluir bem a tinta quando você vai fazer o highlight. E ao invés de passar uma camada grossa de tinta, por exemplo, fazer um risco nas costas, mostrando onde a luz está chegando, fica aquela coisa forte, chapada, você pode criar um gradiente se você tiver com a tinta bem diluída. Então você passa uma camada, quase não vai esbranquiçar, quase não vai clarear. Aí você passa uma segunda, uma terceira, uma quarta, são camadas rápidas entre uma e outra, porque elas são muito finas e elas secam rapidinho. Então com isso você vai criando um gradiente de cores, mesmo usando apenas uma cor, né? Você só está usando o mesmo azul misturado com a mesma quantidade de branco, mas em várias camadas bem diluídas você consegue fazer a construção de cor, sem ter que ficar misturando muito ali, né? Então, para áreas muito grandes, isso faz bastante diferença. Então, a área do vestido ali, eu acho que valeu a pena fazer dessa forma, porque é uma área plana, uma área chapada muito grande. E se você faz um risco, fica muito visível para quem está olhando. Diferente do que acontece no cabelo, por exemplo. O cabelo ele é todo esculpido, cheio de detalhes, então se você fizer uma troca, uma transição um pouco mais agressiva, não chama tanta atenção, não fica tão chamativo, negativamente, eu digo assim, não fica tão estranho assim. Parece que como a elevação da escultura e a profundidade da escultura estão muito próximos e acontecem muito rápido ali, não fica tão agressivo para os olhos uma mudança mais drástica ali, né? Vejam que já estou há bastante tempo aí no vídeo fazendo highlight aí o clareamento ou a luz do vestido e realmente foi onde eu acabei gastando mais tempo, mas acho que valeu a pena e deu um resultado bacana, assim. Vale a pena investir nos highlights, fazer com calma, né? Principalmente pelo fato de ser um personagem jogador, né? Ser um protagonista, são os que a gente vai querer ter mais cuidado para poder fazer a pintura. Às vezes os monstros que a gente guarda naquela sacolada, a gente vai querer fazer mais rápido para poder render, né? Isso acontece muito em wargames, por exemplo, como o Zombicide, que você tem 6 miniaturas de protagonista e 90 zumbis diferentes para poder pintar. Se você tomar o mesmo cuidado com cada zumbi que você vai ter com o protagonista, você não vai terminar nunca, né? E aí existem outras técnicas para poder fazer a pintura em grandes blocos de miniaturas, são as técnicas um pouco diferentes, que agilizam um pouco o processo, que bem executados dão um resultado legal também, né? Na vinheta de abertura vocês viram ali, são peças que aqueles zumbis são peças que eu pintei em grandes blocos. Esses zumbis da caixa da Season 3,
da terceira caixa do Zombicide, eu pintei eles basicamente todos juntos. Então eu colei todos eles umas bandejas, aquelas bandejas de presunto, e ficava aqueles grandes blocos de zumbis e eu ia passando bandeja por bandeja e passando as cores de uma vez, fazendo dry brush, fazendo o wash, tudo de uma vez só, e isso deu uma boa agilidade. Então eu tenho uma caixa de Zombicide Black Plague, talvez futuramente a gente pode fazer um vídeo fazendo um processo semelhante para aqueles zumbis, né? Então são muitas técnicas disponíveis, são muitas coisas para poder fazer, muitas opções de pintura, de tintas, de texturas, de pincéis, de diluentes para tinta. E aos poucos a gente vai aprendendo e em cada situação a gente vai escolhendo aquilo que a gente acha mais adequado ou aquilo que vai fazer a gente se divertir mais. Tem vezes que você está com vontade de fazer algo mais detalhado, tem vezes que você está com vontade de ver a miniatura pronta, né? O importante é se divertir, né? E o resultado final vai melhorando com a prática, com o tempo aí, né? Uma coisa importante, não esquecer de passar verniz depois de pronto na miniatura, principalmente em miniaturas de jogos e board games. Eu uso esse verniz spray da Acrylex fosco, tá? Por causa daquilo que a gente conversou anteriormente. Isso dá resistência, durabilidade para a pintura. Normalmente você vai estar numa mesa de jogo, vai ter gente comendo pizza e pegando na sua miniatura. Então, se ela não estiver bem protegida, ela pode acabar estragando a sua pintura que você fez com tanto cuidado, né? Então, vale a pena investir mais um pouquinho e proteger bem a pintura. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. É uma alegria muito grande finalmente fazer esse vídeo, finalizar esse vídeo, compartilhar com vocês, né? E eu realmente espero que possamos nos ver mais aqui pelo YouTube. Grande abraço e, se tudo der certo, até a próxima.